E aí, pessoal, beleza? Que ótimo, hein? Então, vamos dando um talento aqui no Corcel, né? Tem bastante coisinha pra gente fazer ainda, né? Então vamos lá. Mas antes, eu já peço para você aí que gosta do meu canal, gosta dos meus vídeos, né? Deixa seu joinha, deixa um comentário para saber se vocês estão gostando aí e indique para familiares e amigos para poder crescer esse canal, beleza? Então bora lá. Então tá aí, ó, né? Emassado. Essa lateral, ó, bem fininho, só para deixar lisinho, né? Por causa das batidas do martelo, né? Por causa também da linha de solda, né? Tudo isso que a gente faz precisa, né? Deixar alisar a chapa, né? Mas tá aí, né? Só uma camadinha fina, ó, fina de massa, tá? Então, agora já, né? Passei 2 dias, na verdade, fazendo esse processo aqui, tá? Ainda não tá pronto, tá? Eu vou passar agora um wash primer, passar um primer, e ainda, né? Vou passar apenas uma demão de primer fina, só para proteger, porque quando for fazer a preparação, que ainda tem que fazer a preparação, né? Não tá pronto isso aqui. Quando for fazer a preparação, vou ter que lixar, ver pontinhos que vai precisar ainda dar um retrabalho, tá? Igual eu falei, toda essa massa que tá aqui é por causa dos pontos de solda, batida de martelo, tudo aquilo que a gente fez, mas tá bem fininha, né? Graças a Deus deu uma camadinha fininha de massa aí, tá? Aqui também, ó, nessa parte já decapei, né? Não preciso tirar todo agora, eu ainda vou passar uma lixa 80 aqui para tirar melhor, né? Decapei aqui para mim fazer esse processo, tá? Aqui, ó, alinhado, né? Porta alinhadinho, ó, do jeito que eu queria, tá? Não vou fazer o processo de primer ali na caixa de ar ainda, tá? Eu vou fazer só nessa parte que eu decapei aqui, depois eu faço ali na caixa de ar. Aqui, vou aproveitar e vou passar um primer, mas tem um ponto aqui que eu tenho que mostrar para vocês, que apareceu, né? Conforme eu comecei a tirar a massa, a tinta, né, que tinha aqui, ele apareceu um ponto ali, ó. Aqui do lado de cá, ó. Tá? Ó, aqui tava com massa, né? Eu não via, né? Não tinha como eu ver aqui, né? Porque tava emassado. Como eu não decapei o carro todo, né? Para mim já, tipo, para mandar pro já mandei pro jateamento, alguma coisa assim, para saber o que tem por baixo, a gente não vê. Só que o dono desse carro já tinha falado que entrava água no vidro traseiro, né? Aqui, ó, dá para ver, né? A oxidação, eu tirei assim, ó, os pedaços de massa que tava ali, ó, tá? Que tava aqui. Eu dei uma batidinha e tirei os pedaços de massa. Quando eu passei o disco, apareceu essa oxidação. E daí apareceu os pedacinhos de massa. Mas igual eu falei, aqui eu vou cobrir com o primer para proteger, né? Porque para lá tá ok a chapa. Esse canto aqui, né? Passo o primer, depois venho, recorto e refaço só esse pedaço aqui, né? Não tem por que ficar esperando fazer tudo para daí passar o primer, né? Tá? A mesma coisa, do lado de cá tá já ok, né? Entre aspas, tem ainda provavelmente vai ter retrabalho para ser feito, coisas assim, mas por enquanto tá ok. Só que eu não terminei ainda a chapa traseira aqui, tá? Lá do lado de lá também tá cru do lado de lá ainda, né? Mas eu preciso proteger a chapa, por isso eu vou fazendo aos poucos e já vou cobrindo. Como por exemplo, a paralama, porta, né? Já tá até suja de novo, mas isso aí depois a gente vem com uma lixa, passa uma lixa 220 em tudo, né? Em todo o carro, toda a parte que tiver primer. E daí entra com os processos que deve ser, tá? Aqui mesma coisa, tá? Então, agora, como eu falei, já cobri vidro ali para não ter risco de sujar com o primer. Amanhã eu já passo, aplico o primer e na sequência, né, depois eu já começo a trabalhar na parte traseira aqui e na tampa traseira, que tem algumas coisinhas ali que apareceram. Vou mostrar depois na sequência para vocês aí. Mas a tampa que nós compramos
Aí, essa parte aqui relativamente pronta, né? Deu o alinhamento certinho, do jeito que eu precisava, né? Passei uma massa de correção por causa das batidinhas, né? Aí, depois da massa, entrei com o wash primer, depois do wash primer, entrei com o primer. E aí agora, esse ponto aqui tá ok, né? Agora eu vou trabalhar ali dentro, né? Naquele ponto ali, porque tá bem oxidado aquela peça, né? E depois, daí também por fora daquela peça. E por último, depois daquilo ali, aí eu vou trabalhar na tampa traseira, né? Que veio com bastante massa, né? Essa tampa traseira estava melhor do que a outra, mas tinha bastante massa. Aí vamos trabalhar na tampa traseira, trabalhar nessa traseira aqui que ainda não está pronta, né? Eu falei para vocês, ó, que eu ia fazer o primer aqui e tal, mas aqui na parte traseira, ó, não tem nada pronto aqui, né? Só aqui nessa linha, nessa linha aqui, né? Então ali na parte traseira não tem nada pronto, ainda falta lá, a porta deu o ajuste do jeito que eu precisava, né, tal. Então agora, como eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele pedaço ali, depois a gente vai, né, mudando, fazendo, né, as partes aí igual a parte traseira, e depois de terminar essas partes, aí eu vou virar o carro de ponta cabeça, né, colocar na rotisseira, virar de ponta cabeça, para trabalhar no assoalho por baixo, né, porque a gente faz toda a soldagem de cima para baixo, e daí embaixo também tem que dar um talento aí, porque fica tudo queimado, fica as pontinhas de solda, é bem complicado, né? Para quem solda comigo aí sabe como que fica por baixo, né? Quando você faz uma solda por cima, por baixo vai ficar a solda bem feia, né? Tá? Ela fica aí, às vezes passa, você tá soldando, passa um araminha ali de solda, alguma coisa assim, e vai ficando, né? Então é isso. Então bora lá, bora dar continuidade e fazer aquele ponto ali, né? A tampa traseira que nós compramos está melhor do que a que veio, a que estava no carro, né? A estrutura está melhor, mas a chapa não está tão boa assim, né? Tem alguns pontos que eu tenho que melhorar. Já está um pouco tarde, né? Trabalhei aí, igual eu falei, faz 3 dias, na verdade, que eu estou trabalhando nessa lateral aqui, rebatendo, né, e tudo mais. E daí maçando também não é uma coisa simples, porque você não pode passar uma camada grossa de massa e vir lixando, né? Você tem que ir passando, né, uma massa fininha e ir lixando e vendo onde precisa um pouquinho mais de massa, onde tem que tirar um pouco, né? Mas é sempre uma camada fininha. Normalmente aí, igual eu já falei em outros vídeos, 3 milímetros de massa é o máximo aí que a gente pode passar, 3 a 5 milímetros, né? Mais do que 5 milímetros já é exagero, tá? Então é isso, né? Hoje eu paro, né? Mas o vídeo continua, tá? Assim vamos fazendo aí um vídeo mais completo. Então, retirei, ó, esta peça aqui, mais alguns pedaços, né, ali da parte interna, porque tava muito feia, né? Então, assim, eu precisava fazer uma peça nova, né? Daí eu fiz um pouco maior a peça lá e já coloquei, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Ó, tá aqui a peça nova, ainda não desbastei, né? Não tirei ainda as rebarbas, mas já aproveitei e tirei a parte de fora, ó,
também, tá? Ainda tem que melhorar algumas soldas, tirar as rebarbas, né? Mas tá aí, tirei a parte de fora. Por que que eu tirei a parte de fora, né? Eu fiz aquela peça até ali, ó, onde tá aquela emenda, né? Eu tinha pensado até em deixar aquela peça, mas eu não posso deixar porque ela tá muito feia. Ó, igual eu falei, ó, tá aqui, essa aqui, né, é a peça de fora, né? Então ela tava bem, bastante retrabalho, né, bem amassada. A chapa tá bem fina, né, por causa das oxidação, ó. Então eu resolvi retirar ela, fazer do jeito que precisa ser feito, né, ó. Tá? Então eu já desmontei, já comecei a moldar uma chapa nova pra gente colocar no lugar lá, tá? Então tá aí, ó. Vamos ver. Ó, tá aqui. Moldei, né? Fiz a moldagem dessa peça aqui para mim colocar no lugar, substituindo, ó, né? E maior também, né? Para não ficar aquela emenda, vai ficar uma emenda só, não 3 emendas, 2 emendas, né? Então tá aí, tá? Agora eu preciso ainda fazer essas furações aqui, ó, são 3, ó, né? 1, 2, 3, que é para um oblongo, que é para colocar, para fixar o paralama, né? Preciso ainda fazer essas pecinhas aqui, essas oblongos aqui, para fixar o paralama, né? Mas igual eu falei, eu precisava fazer, porque não ia ficar legal, né? Aí, tá aí já. Né? Agora eu já posso colocar no lugar essa peça, só fazer as 3 peças aqui, colocar esta pecinha que vai aqui, ó, essa pecinha aqui, e daí colocar no lugar lá, tá? Então, bora lá, bora começar, né, a colocar no lugar lá do jeito que precisa. Aí, eu fiz aquela peça ali embaixo, que estava muito oxidada da outra, né? Ela já tá presa na caixa de ar, tá? Que é o que eu precisava ali. E agora, eu tirei a parte de fora para mim refazer, né? Fazer esse pedaço aqui, que eu não tinha feito ainda, né? Eu tinha feito aqui até aqui, né? Aí, eu vi que a porta não dava alinhamento e tal, fui ver o que que era. Tava muito mexido nessa parte aqui da coluna. Então, para acertar isso aí, eu tirei aquela parte que estava oxidada, né? E vou fazer agora inteiro. Mas antes de fazer, tem alguns pontos aí que eu tenho que resolver. Tá vendo ali que a luz está passando, ó, do ladinho da solda? É porque ali tem um buraquinho de oxidação, né? Eu vou tampar ali com um pouco de solda, depois fazer um bom tratamento. Aqui, ó, em cima, cortei ali, ó, para mim substituir pedacinhos, né? Não preciso substituir a chapa inteira, mas algumas coisinhas eu vou ter que cortar e fazer de novo, tá? Então tá aí, depois de lixado, esmerilhado, eu passei um wash primer, depois do wash primer o primer e já aproveitei e passei uma tinta também, né? Já tava com a tinta aí PU pronta, né? E daí já aproveitei e utilizei um pouco aí para passar, para evitar a oxidação aqui por dentro. Normalmente, né, a gente não tem esse espaço para fazer a pintura, nem na fábrica, né? Por isso que oxidou, né? Então, como eu desmontei, como eu tirei, então eu tinha esse espaço e resolvi passar um PU, né, uma pintura PU por dentro, que dá mais proteção aí, tá? Agora, eu posso vir com a peça, né, aqui e colocar ela aqui por fora, né, encaixar do jeito que eu preciso aqui, e daí eu já posso, né, colocar a porta de volta para a gente ver se deu o alinhamento certinho. Mas por hoje é isso, né? Eu fiz toda aquela lateral do lado de lá, como vocês viram, fiz essa peça por dentro e também fiz essa peça por fora aqui. Deu bastante trabalho, mas consegui deixar desse jeito aí, beleza? Agora, né, no próximo vídeo aí, a gente continua, né, fazendo essa soldagem aqui e os ajustes da porta daí, para daí a gente colocar a rotisseira, né, aqui e virar o carro de ponta cabeça, para a gente poder lixar, esmerilhar, né, os pontos de solda que ficou por baixo, poder dar uma tensão também por baixo aí, tem alguns pontos que a gente precisa resolver e algumas oxidações aí também que tem no fundo dele. Não vou fazer de ponta cabeça, porque não adianta. Porque não adianta sofrer de ponta cabeça aí, sendo que tem ferramenta
né? A gente tem ferramenta aí para poder virar o carro do jeito que a gente quiser, né? Eu só não fiz ainda por esses motivos. Primeiro que eu tenho que alinhar, acertar e alinhar essa porta, né? Do lado de lá o alinhamento deu bom, ficou legalzinho. Do lado de cá ainda não consegui fazer o alinhamento, mas é porque também precisava fazer a mudança dessa coluna aqui, né? Essa coluna estava bem oxidada e foi muito mexida. Então não é uma coisa que a gente conseguiria tão fácil assim, né? Mas agora com a peça nova, como eu falei, acredito que já consegue fechar certinho aí. Semana que vem eu já começo a fazer essa parte aí de fechamento da porta e de alinhamento da porta com a caixa de ar. A caixa de ar eu coloquei com o alinhamento da porta, né? A porta eu alinhei ela, mesmo estando um vão longo, mas eu alinhei. E agora a gente coloca a caixa de ar, né? Coloca a caixa de ar não, desculpa, coloca a porta. E agora a gente coloca a porta alinhada, né? Do jeito que a gente precisa aí, beleza? E daí a caixa de ar já está alinhadinha também, tá? Então é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Deu bastante trabalho, né, para fazer esses alinhamentos, né? E hoje já é sexta-feira, bem tardinho já, né? Tô bem cansadão. Então fica para a próxima semana aí para a gente dar continuidade, beleza? O vídeo sempre sai no sábado, mas hoje já tô parando, né? Quase 6 horas da tarde. Tô parando aí, que tô bem cansadão, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima.